Olá, tudo bem? Estou aqui para mais uma aula de gramática com vocês, né? Nós demos já toda a base de fonologia, de fonética. Trabalhamos com os elementos mais significativos aí para a aula de hoje, que o assunto será acentuação gráfica, né? E também vou falar um pouquinho do novo acordo ortográfico, né, que é mais novo, né, ele foi implantado aí em 2016, mas é interessante, né, que se comente as mudanças, né, porque elas se efetivaram e nós temos que saber como conduzir as palavras aí da maneira certa, né? Então, vamos mostrar algumas regras, né? Eu não gosto muito de regras, né? Eu prefiro fazer um comentário antes aí sobre recursos mais simples, mas é importante que vocês conheçam as regras, porque elas são cobradas, né? Você vai fazer um vestibular, um Enem, né? E você se surpreende, porque, principalmente nos vestibulares, às vezes eles fazem lá as questões e pedem as regras de acentuação, porque acredita-se que o aluno que termina o ensino médio, ele tenha domínio, né, da língua escrita, e é necessário saber a acentuação gráfica, né, porque faz parte, né? Se você fala IP, você tem que pôr acento, tem que saber por que tem esse acento. Se você conhece essa regra, você não vai ter problema com outras palavras. Agora, o melhor jeito de acentuar palavras é conhecer a língua. E para eu conhecer a língua, basta eu fazer leituras, né? Então eu fotografo a palavra na minha mente, né? E dificilmente eu erro quando eu escrevo, principalmente quando eu leio bastante, né? Então as pessoas que têm mais dificuldades assim com acentuação gráfica, né? São pessoas que leem pouco, né? Precisa ler mais. Eu não duvido, né, que você possa aprender aí com as regras, né? É possível, claro, elas estão aí para isso. Mas com a leitura parece que fica mais ameno, né? Eu, por exemplo, eu nunca tive assim muita dificuldade em acentuação, porque eu sempre gostei muito de ler, né? Então, quando eu via as palavras com acento, eu memorizava, tinha uma facilidade em memorizar. Então, quando eu ia escrever, me incomodava por acento, assim como me incomoda hoje. Então, parece que quando a palavra tem acento, né, é uma coisa por dentro, assim, que incomoda, né? Então, eu acabo acentuando. Hoje, como professora, eu sei, né, as razões para isso, mas quando eu era adolescente, que eu estava lá fazendo ensino fundamental e depois ensino médio, eu não dava muita importância, porque era um assunto que eu dominava. Mas era preciso saber as regras, porque a professora inventava de colocar questões na prova, e ela pedia regras. Assim como a gente vê, né, em algumas provas aí, ainda de vestibular, sobre esse assunto, né, principalmente sobre o novo acordo ortográfico. Então, estou aqui para fazer uma retomada, né, disso, dos conceitos que eu já passei aí em 2 aulas, e agora eu vou precisar que vocês saibam o que é um monossílabo, o que é uma oxítona, o que é uma paroxítona e uma paroxítona, porque eu vou falar das regras. Essa aula é sobre elas. Depois eu vou trabalhar com vocês, né, de uma forma mais criativa, né, por meio dos exercícios. Mas nesse momento acaba interessando elas. Então, eu vou passar as regras para vocês numa aula só, tá certo? E depois nós vamos ver outros caminhos também, né, que ajudam a interpretar melhor a sonoridade das palavras e acentuá-las com mais facilidade. Ok? Então vamos a elas, tá? Eu vou compartilhar, né, para nós brincarmos aí, né, com as palavras, né? Opa, não saiu no começo, saiu no final, que história é essa? Vou voltar lá no comecinho, né, com o slide,
Vamos começar do hiato, né? A gente vai começar falando de acentuação, né? Então, o que é acentuar, né? Uma palavra? O que simboliza colocar acento gráfico numa palavra, né? Se eu também tenho palavras que têm acento e eu não preciso, perdão, que tem sílaba tônica e eu não preciso representar o acento gráfico. Então, tem uma lógica, né? Toda língua tem a sua lógica, né? Então, por exemplo, eu pego a palavra gráfica, né? Tá aí, ó, na minha frente, gráfica. Aí eu conto, são 3 sílabas, nós já aprendemos isso, né? Então, gra é a primeira, o FI é a segunda sílaba, o CA é a terceira. Quando eu vou fazer regra de acentuação, que eu vou verificar, eu sempre conto, também já falei sobre isso, do final para o começo, né? Então, essa aula é uma continuidade. Eu dei fonologia, fonética e agora acentuação. Então, a última sílaba é o K, a penúltima é o FI, e a antepenúltima é o GRA. Por que ele tem acento na antepenúltima? Então, nós vamos chegar lá, mas já vou antecipar, né? Fazer um spoilerzinho da palavra, né? Ela é uma proparoxítona, e toda proparoxítona é acentuada. Agora, veja a palavra acentuação, não tem acento. Só que quando eu falo, ó, acentuação, olha o tio aí. Então, o tio não é um acento, não é um acento gráfico, é um sinal de nasalização. E no final da sílaba, a nasal ela é forte, ó, coração, atenção, situação, acentuação, conversão, olha quantos, né? Então, eu vou observando, né, que o A, ele tem um grande poder, né, tanto quando ele é oral, quando ele é nasal. Oral é quando o ar sai, e nasal é quando sai pelo nariz, né? Então, ó, A, tá vendo? É diferente, né? Então, vamos em frente. Só fiz uma brincadeirinha aí com vocês. Para que serve a acentuação, né? Que importância tem isso na nossa vida? O que muda eu colocar um acento que eu não colocar? Então, por exemplo, pega essa palavra prática, tira o acento, vai dar pratica. Existe? Então, existe. Algumas palavras, né, mudam o sentido, outras não. Pega a palavra língua. Se eu tirar o acento, o A no final é sempre forte, já perceberam, né? Então, eu tenho linguar. Só que se fosse linguar, teria acento na última, né? Por quê? Porque ela é forte. Então, se eu não quero que ela seja forte, o que eu tenho que fazer? Acentuar a penúltima, aí fica língua. Então, a sílaba tônica não é a que tem o A, é a que tem o LIM. Então, é uma paroxítona. Perceberam? Vamos pegar outra. Pronúncia, lá embaixo. Ó, depois eu leio o que está escrito aí. Pronúncia. Qual que é a sílaba tônica? O NUM. Então, por que tem acento? Porque eu tenho ditongo, vocês já sabem o que é um ditongo, é um encontro de 2 vogais que não se separam. Então, se eu tirar o acento, vai ficar pronuncia. Olha aí, existe também. Então, tem que tomar cuidado, porque eu posso estar escrevendo uma outra coisa. Então, vamos ver para que serve a língua escrita. Necessita, na prática, de certos sinais auxiliares para indicar a pronúncia correta das palavras. Então, se pronúncia e não pronuncia, tem que ter acento. Se é prática e não pratica, então tem que ter acento. E a palavra língua, não é linguar, é língua. Então, ela tem que ter acento também. Porque senão a vogal oral, A, é forte, ela vai puxar o acento, né? Dentro da sílaba tônica. Quais são os tipos de acento que nós temos na língua portuguesa? Nós temos acento agudo, não é um grampinho, é acento agudo, indica que a vogal tem um timbre aberto, são as orais. Quais são as vogais da língua portuguesa? As letras A, E, I, O, U. E o som A, O, sem interrupção. Quando eu digo sem interrupção, eu olho na boca. Eu tenho os dentes e tenho a língua, né? E tenho os lábios. Quando há interrupção, um desses é mexido, ou mais. Agora, fala A, E, I, O, U. Eu só tenho formato, não tem interferência.
né? O U mexe, ó, tá vendo? Eu tenho que fechar a boca. O I junta, ó, I, tá vendo? Agora, A, E, O, perdoe-me, A, E, O e O. Perceberam? Ó, sai naturalmente. Então, elas são orais e são fortes, né? Então, vamos lá. Então, aí eu tenho um exemplo, ó, com acento agudo para vocês verem. Sofá, chulé, café. Poderia ser cipó, poderia ser após, né? E o circunflexo? Ah, o chapeuzinho da vovó, o grampinho da vovó. Não, nada disso. Circunflexo indica que a vogal tônica possui um tipo fechado. Então, você, ônibus, colônia, né? E o acento grave? Então, ele não entra aqui, porque ele é uma questão sintática, né? Então, eu vou estudar a regência do verbo, regência verbal, né? Se ele é transitivo direto, se ele é transitivo indireto, as duas coisas, ou a palavra, pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, ou pode ser um advérbio. Se essas palavras pedem complementos, né? Então, aí eu teria o adjunto nominal, né? O complemento nominal, o adjunto adverbial, né? Tudo sintaxe. E aí, se essas palavras forem femininas, elas vão fundir dois As, né? Ou um A com o pronome aquele, aquele, aquilo. Mas eu não vou falar disso agora, né? Só vou apresentar. Então, cuidado, é um acento agudo ao contrário. E ele não entra na regra de acentuação gráfica, porque ele é uma questão sintática, é uma fusão, é um encontro de dois As, ou de um A com um A do pronome aquele, aquele, aquilo. Perceberam? Então, aí está ele, ó. Fui à festa. Um A vem do verbo e o outro A vem do substantivo. Então, tem uma fusão. Quando eu tenho isso aqui, eu tenho dois As, uma preposição e um artigo. Vamos ter uma aula sobre isso, né? Quando estudarmos a sintaxe das palavras. Só para lembrar agora o que nós já estudamos, né? Palavras monossílabas, palavras dissílabas, trissílabas. E o restante polissílabas. Por quê? Porque eu só vou estudar até a antepenúltima. Eu estou estudando a acentuação gráfica. Então, me interessa até a antepenúltima palavra sílabas. Tenho a última, a penúltima e a antepenúltima. Então, olha, para paroxítona. Palavra 3. Eu tenho uma sílaba só. Então, eu tenho monossílabo tônico. Por que tônico? Porque está acentuado, né? A palavra trissílaba, dissílaba, né? Tudo tem acento aí, tá certo? Bem, então eu tenho essa classificação. Também tem que lembrar quanto ao acento tônico, a sílaba tônica. Então, o que está em vermelhinho é a sílaba tônica. Algumas são acentuadas, a outra só tem o acento da fala, porque não precisa, né? Por que não precisa? Eu disse a vocês, é uma língua lógica. Se eu tirar o acento de café, fica caf. Né? Porque toda vez que eu tiver um A, o E, o E, o O ou o O na última sílaba, será acentuado, porque eles são fortes. Então, se eu quero que ela não seja forte, eu tenho que acentuar a anterior. Essa é a jogada da língua. Então, se eu acentuo a última, né, quando eu não quero que a última seja forte, eu tenho que acentuar a anterior. Quando isso? Quando for A, é O, ou o plural dela. Nossa, que estranho, mas é a lógica da língua. Então, oxítona, quando a sílaba tônica é a última, paroxítona, quando é a penúltima, e proparoxítona, quando é a antepenúltima. Então, tá aqui, ó. Penúltima, 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 última, tá vendo? Aqui, ó. Última, penúltima, antepenúltima. Última, penúltima, antepenúltima. Olha que legal. De sílaba. Ah, mas isso aqui tem mais sílabas, então. Mas eu não vou ter acento aqui. Eu tenho acento até aqui. Só que nessa palavra, perdoe-me, eu tenho acento até aqui, na penúltima, na antepenúltima. Eu não vou ter acento nenhum aqui. Mesmo que ela seja forte. Por quê? Porque tanto esse E como esse A são semivogais. Qual que é a vogal? É o A. E esse I é uma semivogal também, porque ela é uma sílaba átona. Então, eu tenho uma proparoxítona, tá? Bem, dicas. Como é que eu devo fazer, né, para acentuar as sílabas?
Uma dica é eu dividir em sílabas a palavra. Então, eu vou pegar a palavra e ver, ó, dividir a palavra em sílabas. Depois verificar qual que é a sílaba tônica, né? E tentar ver, por meio da terminação, em que regra ela se encaixa. Então, é importante que vocês saibam, né? Se eu acentuo nas oxítonas o A, o E e o O, eu não vou acentuá-los nas paroxítonas. E eu não disse que acentuaria o I e o U. Então, onde que eu vou acentuar o I e o U, né? Quando eles forem para as paroxítonas. Não vai ficar juri, né? Vai ficar, vamos pegar uma outra, mesmo, vamos pegar uma com album, né? E não é álbum, é júri. Perceberam? Olha aí, se eu não acentuar, vai ficar caqui, porque ela é forte, né? E depois, né, fazer o estudo das regras. Né? Então, vamos lá. Então, aí ele vai começar agora a falar das regras. Então, essa aula é para nós falarmos delas, né? Eu vou passar as regras pensando que você vai fazer um vestibular, pensando que você vai fazer um Enem, e aí aproveita e aprende também para não errar mais nada, né? Nas suas redações, nas suas respostas de prova, né? Ou quando vai escrever alguma coisa para alguém, né? Não mandar sem acento, que é muito feio, porque você está na escola, todo mundo sabe que você está na escola, e vai ficar cobrando, nossa, está na escola, não sabe nem acentuar uma palavra, nossa, que feio, né? Esses comentários aí sempre existem, né? Bem, monossílabos tônicos, duas proparoxítonas, tá vendo? Ó, última, penúltima, antepenúltima, última, penúltima, antepenúltima, no monossílabo e no tônico. Tem aí proparoxítona, mas não é sobre isso. Ele quer também que você veja que se nas oxítonas, que são palavras de mais de uma sílaba, né, eu acentuo A e O, se for monossílaba também vai ser acentuado. Olha lá, pá, pás, gás, pé, pés, pó, pós. Né? Então, eu tenho acento, por quê? Porque elas são orais, estão na última sílaba. Nesse caso, a palavra só tem uma sílaba, então é a última. Né? Eles são chamados de monossílabos tônicos e são acentuados. Com a reforma, né, eu tenho também que falar agora dos grupos de ditongos abertos de uma sílaba só. Porque quando ele é paroxítono, o ditongo aberto, quando é ei, el e oi, eu não acentuo mais. Mas o acento não caiu nem nos ditongos, nem nas oxítonas. Só caíram nas paroxítonas, porque ele é desnecessário. Quando chega lá, eu mostro. Olha. Ei, oi e el. Então, vamos lá. Réis, é uma moeda, tá? Nós temos aí o nosso real. Né? No passado, já teve real na época, acho que era na época do rei, né? Do Dom Pedro, né? Eles falavam real, né? Do singular, e réis para o plural. Né? Quantos contos deram? 30 contos de réis. Quanto deu? R$1. Né? 2 réis. Nós não temos assim, né? A nossa é real e reais. Né? Então, vamos lá. Réis, géis, mês e féis. Né? Então, eu tenho aí, ó, monossílabos tônicos. Só que o ditongo aberto, você não acentua ficar? Eu não sei se eu vou ler, que é obrigado a acentuar. Né? Nhóis, sóis, dói, rói, mói. Vel, céu, réu. Antes eu não precisava estudar isso, porque todos eram acentuados, né? Agora não, as paroxítonas não possuem acento, né? Por exemplo, ideia, assembleia, não possuem acento mais. E vocês já sabem disso, porque é desde 2016, né? Então, aí eu vou ter que acentuar as monossílabas, eu vou ter que acentuar as oxítonas, né? Menos as paroxítonas. Então, vamos às oxítonas agora. Mesma terminação, ó. Oi e el. E aqui, ó, a é o, né? Então, tá aqui, ó, plural também pode. Quando tem S é porque é singular ou plural. Aqui também, ó, réis, géis, mês, né? Poderia ser no singular, né? No singular eu tenho céu, né? Eu tenho com ó, céu, né? Com ei, pelo menos eu não estou me lembrando de nada. Né? Eu tenho fechado aí, mas não é uma palavra, é nome de uma universidade, né? Que é no caso a FEI, né? Mas é uma sigla, né?
Oi, sóis, dói, rói, mói, mesma coisa. Iel, véu, céu, réu, né? Porque eles são acentuados, porque eles são abertos, então eu preciso acentuar para ler aberto. Né? Por exemplo, eu escrevi a palavra herói, ela entra aqui? Não, ela é uma oxítona, estou falando de monossílabo, uma única sílaba. Se é uma única sílaba, né, eu preciso entender, né, que ela é chamada de monossílabo tônico. Aí vem as oxítonas, tem que ter mais de uma sílaba. Aqui, ó, vatapá, guaraná, sofás. Ó, mesma regra, é ó, seguidas ou não de S, tá aqui. Né? Então, todas as palavras terminadas em A são acentuadas quando o acento cai na última ou quando ele tem uma sílaba só. Por quê? Porque tônica. Né? A e O são vogais orais tônicas. Quando ela está onde? Última sílaba. Se eu não puser acento, é porque ela não é oxítona e não é monossílaba. Né? Porque, por exemplo, eu tiro o acento do vatapá, eu vou ter que ler vatapa. Né? Porque se fosse vatapá, teria acentuado. Então, tem que acentuar, porque é vatapá. Né? Vocês, vossos, não. Vovó, vovo. Paletó, paleto ou paleto. Não é. É giló, vovô, vovó, paletó. Pajé, vocês, café. Vatapá, guaraná, sofás. Né? Então, tem com 2 sílabas, com 3 sílabas. Poderia ter mais? Claro que poderia. Né? Só que a última sílaba é a mais importante, né? Ela é acentuada quando é a e o. E aí entra também uma novidade, ó, o em e o eis. Né? Por quê? Porque a nasal, quando ela está na última sílaba, ela é acentuada em em. Né? Então, eu sou obrigada a dizer também, né? Não também, vintém, não vintem. Né? Então, eu digo vintém, também, contém, parabéns, vinténs, contens. Né? Aí eu sou obrigada a acentuar. E aí eu não acentuo nas paroxítonas. Se eu acentuo a, e, o, em, zens, nas oxítonas, eu não acentuo nas paroxítonas. Porque senão daria contradição. Né? Então, vamos pegar um exemplo. Ó. Parabéns e hífens. Perceberam? Eu tenho acento em parabéns e hífens eu não tenho. Por quê? Porque não precisa. Né? Se tivesse acento, seria hífens. Como não tem acento, eu leio hífen. Perceberam? Ó, olha a jogadinha. Bem, aí vem os ditongos, do mesmo jeito que as monossílabas, né? O e E. Aí vem papéis, tem gente que confunde. Esses não caíram, o que caiu foi paroxítona, então ideia, assembleia, colmeia, né? Vou lembrar de mais alguma, né? Pegar ideia, colmeia, assembleia, alcateia, tá vendo? Ó, nada disso tem acento mais. Mas aqui tem. É a mesma coisa com oi. Heróico, não tem mais acento, mas herói tem. Heróico é paroxítona, né? Herói é oxítona, na oxítona o acento continua. Né? Senão eu vou ler herói. Anzóis, anzóis, né? Não tem acento, né? Então eu sou obrigada a colocar acento. Constrói, faróis, destrói, né? E el também. Troféu, ilhéus, mausoléu, fogaréu, chapéu. Plural, chapéus, né? Mausoléus, fogaréus, né? Então aí vem o acento. Bem, agora a gente vai entrar num problema maior. Por que é maior? Porque na língua portuguesa, o número de paroxítonas é grande. Né? Então, se a língua é mais paroxítona do que oxítona, eu tenho mais regras, então. Então, vamos começar, né? Com palavras terminadas em LN, R, X e PS. Né? Ele não vai colocar o PS aqui, ele vai colocar depois, mas eu gosto de ir na ordem, tá? L, N, R, X, aí vem o I e o U, que a gente já tinha falado, né? O US e o ON ou ONS. E ainda tem o PS também, bíceps, tríceps, que depois a gente coloca. Então, vamos lá. Ó, açúcar. Por que eu acentuo açúcar aqui? Porque eu tenho A aqui, ó. E esse A é forte.
né? Então, se eu tenho um A forte na última sílaba, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a fortaleza dele acentuando a anterior, porque não é açúcar, é açúcar. É a mesma coisa repórter, né? Se eu não tivesse esse acento, seria reporter. Eu tenho uma palavra assim que é ureter. O pessoal fala ureter, mas está errado, é ureter. O pessoal fala catéter, está errado, é cateter, né? São as oxítonas. Ó, ureter, cateter, oxítona. Repórter, açúcar, possível, tá vendo? Ó, um com R ou com L. Todas paroxítonas. Então, toda vez que eu tiver uma palavra terminada em R, ou em L, ou em N, né? Vou acentuar. Onde? A penúltima sílaba. Não é possível, é possível. Túnel, hífen, abdômen, não é abdômen, abdômen, é fechado. Tórax, látex, né? Látex é o correto, é igual xerox, o correto é xerox. Mas eu também tenho xerox e tenho latex. Xerox é marca, latex é marca. Como marca, a língua aceita. Então, hoje em dia, não existe nenhuma objeção, nenhuma, de você escrever xerox ou xerox, látex ou latex, tá certo? Só que se ele perguntar de acordo com a regra, você coloca com acento. Se ele não fizer a exigência, pode ser sem acento também. Eu sempre falo, cuidado que sem acento é marca, né? Então, às vezes, tem uma pegadinha lá na questão e você tem que prestar atenção ao que ela diz. E aí vem o i, ou is, né? Só tem us no plural, eu não tenho palavra na língua terminada em um no singular. Pelo menos não na portuguesa. Nas línguas indígenas tem, mas na língua portuguesa não. Tem vírus, bônus, não lembro de outras, né? Anos, né? Ônus, e bastante, ó, né? Júri, lápis, táxi, né? Então, todas com acento. Íons, aí vem aquelas, né, prótons, elétrons, nêutrons, né? Então, aí tem tudo assim, você fica próton, nêutron, eletrão, né? Não é, né? É elétrons, prótons, né? Continua as paroxítonas, continuam, tá vendo? Ó, agora vem as nasais. As nasais podem ser com o til, ou com o M, ou com o N, né? Então, vamos pegar álbum, né? E álbuns. Né? Então, se eu tivesse lá na fonética, eu ia representar álbum com tiozinho aqui em cima, porque CNS nasaliza o certo? Então, álbum é acentuado porque é uma paroxítona terminada em o M. O que significa isso? Que o M é forte, ó, pega a palavra algum. Ó, algum, não é algum, é algum. Então, para eu não ter essa controvérsia, eu comparo. Algum é uma oxítona e álbum é uma paroxítona. Então, olha a tonalidade, né? Eu tenho álbum, olha, na penúltima, e algum na última. E não tem acento. Por quê? Porque eu já acentuo na paroxítona, não vou acentuar na oxítona. Se não tiver acento, eu sei que é oxítona. Quando tem acento, eu sei que é paroxítona. Né? Aí eu tenho inhão, uãos, inhã, né? Então vamos brincar com essa. Órfão, órgãos, né? Órfãs, 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 imã. E aí vem és, né? Eu tenho lá úteis e jockey. Então, aí eu tenho de tom, né? Não é aberto, é fechado, tá vendo? Ó, úteis. Jockey, né? Então, em és. Meu PS, forceps, tríceps, bíceps, né? Então, eu tenho duas sílabas, porque quando eu tenho duas consoantes não formam sílaba, ela fica junto com essa, porque eu tenho última, penúltima, né? E os ditongos crescentes, colégio, lábios, relógios, não fica relógio, colégio, lábios, né? Não é. Né? O ditongo, ele é mais suave. Então, para eu mostrar essa suavidade, eu teria que acentuar. Então, eu tenho lábios, colégio, história. Qual foi a outra que eu falei?
E outra aí, não lembro agora, né? Relógio, isso mesmo. E olha que legal, olha, se eu sei as oxítonas e as paroxítonas, ficou fácil para mim. Por quê? Porque se eu acentuo, né, o A é O e não acentuo o I e U, né, acentuo na paroxítona, então eu vou pegar todas agora e vou acentuar, ó, terminada em A, terminada em O, terminada em I, todas eu acentuo quando é paroxítona. Pode ser terminada em A, E, I, O, né? Eu vou acentuar. Onde? Na antepenúltima. Empréstimo, estômago, álibi, sábado, pêssego, lâmpada. Sempre todas acentuadas nas paroxítonas. Tá certo? Essa é a primeira parte, uma justificativa, né, pela sílaba tônica, né? Então, eu tenho lá sílaba tônica última, sílaba tônica penúltima, sílaba tônica antepenúltima. O que é sílaba tônica? É onde eu tenho o acento gráfico ou acento da fala. Vamos pegar a palavra menina. Ó, menina é uma paroxítona, não tem acento. Por quê? Porque ela é terminada em A. Se ela tivesse acento, seria menina. Se ela não tem acento, porque a leitura é menina, né? Porque ela seria oxítona se tivesse acento, ela não tem acento. Então, ela é paroxítona. E se ela fosse proparoxítona, ela teria acento. Entenderam? Dá para ir para o raciocínio lógico. Né? Por que eu não leio alibi? Porque tem acento no A. Se eu não tivesse acento, eu leria alibi. Ou alibi. Ou pêssego. Pêssego, pêssego. Né? Sábado. Sábado, sabado ou sabador, tá vendo? Não teria nexo. E se eu não tivesse acento, eu teria que ler. Por quê? Porque o A é osso-sílabas, perdoe, são vogais tônicas na última sílaba. Então, se eu tenho elas na última sílaba, eu tenho que tirar a tonicidade delas. Por isso que essas palavras são acentuadas na antepenúltima. Senão ficaria empréstimo, estômago, alibi, sábado, pêssego, lâmpada. Tá vendo? E essa não é a leitura correta, ela é uma paroxítona, lâmpada, crisântemo, né? Então, eu preciso pensar a respeito. Essa primeira parte acabou. Agora nós vamos entrar, né, em particularidades, nos casos especiais aí de acentuação. Vou tomar uma aguinha. Como é que eu vejo isso, né? Como é que eu aprendo isso? Bem, nós já vimos na aula de fonética os ditongos, os tritongos e os hiatos. Quando é ditongo, tem duas vogais que não se separam. Mostrei lá, por exemplo, relógio, colégio, essência, né? Então, mostrei. Agora, eu vou ter a separação. Pega a palavra hiato. Se ela fosse ditongo, eu lia hiato. Só que não é assim que eu leio, né? Hiato. Perceberam? Então, esse I e esse A, eles estão em sílabas diferentes. Quando é ditongo, eles ficam na mesma sílaba. Então, vamos lá. O I e o U, quando ele é hiato, ele é sempre acentuado. Obrigatoriamente. Por quê? Né? Porque ele tem que ser forte. E ele, na última sílaba, ou na penúltima ele seria acentuado mesmo, né? O I e o U sempre são acentuados na penúltima sílaba. Na última, eles não são acentuados. Portanto, eu vou ler caqui, e aí eu tenho uma cor chamada caqui, que é aquela cor de burro quando foge. Nem é verde, nem é marrom, né? É uma cor meio indefinida, né? Um pouco mais escuro que essa minha blusa aqui, ó. Vou mostrar para vocês, tá vendo? Aí é o caque, mais escuro, que esse aqui é o bege, mas o mais escuro é o caque. Aí eu coloco caque e caqui, para você justificar. O caque vai ter acento e o caqui não vai ter acento. Por quê? Aí você vai olhar. O caqui é uma oxítona, não precisa acentuar, por quê? Porque ele já é tônico, né? Na última sílaba, as vogais são todas tônicas. Agora, se eu quero tirar a tonicidade, eu vou colocar o acento. Por isso que no hiato eu tenho que acentuar. Eu escrevo Itajaí. Se eu não puser acento, eu vou ler Itajai. Né? E o correto é Itajaí, não Itajai. Entendeu? O hiato, ele tem que ser acentuado, porque ele tem sílabas diferentes. Ó, I, ta, já, i. Perceberam? Olha aí.
né? Então, eu tenho que lembrar disso. Na penúltima também, ó. Saída, tá vendo? Ele fica sozinho na sílaba. E às vezes ele fica seguido de S. Então, pode, tá? Egoísta, balaustre, né? Então, ó, sozinho na sílaba ou acompanhado de U. O que acontece com ele? É acentuado, né? Sozinho na sílaba. Não é plural. E nem é acompanhado do S. Tá? Então, eu tenho saída, saúde, egoísta, balaustre, né? Então, esse daqui... Ah, deixa eu fazer um comentário. Não colocamos aí. Existe agora, né, pelo acordo ortográfico, né, a palavra taoísmo, por exemplo. Taoísmo. Eu tenho taoísmo. Então, antes desse i, eu tenho um ditongo, né? Então, antes desse acordo que nós tivemos aí, né, que foi lá no governo Fernando Henrique, né, só que agora que entrou recentemente aí no governo Dilma, né, foi no governo Dilma que se efetivou, né? Foi o Lula que negociou tudo isso, mas a Dilma que efetivou. Bem, aí, meninos, nós tínhamos, né, algumas situações, né, que mostravam essa regra, né? Então, taoísmo, então o que eu tenho? Eu tenho um ditongo e um hiato. Então, eu não preciso acentuar, porque se eu sei que antes desse i ou desse u é um ditongo, então ele vai ser forte. Então, taoísmo, certo? Eu preciso me lembrar disso, isso é novidade. Aí depois eu vou trabalhar com vocês isso nos exercícios. E aqui também diminuiu bastante, tinha vários, gente. Agora ficaram o pôde, e o pode e o por. Né? Então, tem por preposição, não tem acento. Quando é verbo, tem. Né? E o pode é o presente, o pode é o passado. Então, tem que acentuar, porque eles escrevem iguais, né? E aí? Como eu sei se é presente ou passado? É o acento que vai me dizer. Como eu sei se é preposição e verbo, é o acento que vai me dizer. Né? E os outros todos caíram. Bem, aí eu tenho que comentar agora dos hiatos que vem acompanhados de NH. Vou mexer um pouquinho com as nasais. Eu tenho a palavra rainha. Ó, eu tenho o ra, que é uma sílaba. O i está sozinho, ó, deveria ser acentuado. E depois vem o nha. Por que ele não é acentuado? Porque esse grupo aqui, ó, NH, nasaliza esse A. Então, leia. Rainha, ó, o nariz, ó, até enruguei, ó. Rainha, ó, viram? Então, essa mudança aqui, ó, essa elevação que tem aqui, é porque eu respiro pelo nariz quando eu falo, nasal. Então, se ele é o nasal, ele interfere na pronúncia. Então, ele não é acentuado. Por quê? Porque ele fica forte já. Né? Então, moinho, tainha, bainha, olha quantos, né? E aí vem uma curiosidade do verbo ter e vir. Esses verbos dão problema no terceira pessoa do singular e no plural, né? Então, esses não dobram. Tem verbo que dobra o esses dois não dobram. Então, ele tem, eles têm. Não existe tem, né? Ele vem, eles vêm, né? Ele detém o derivado do verbo ter. Aí eu coloco acento agudo no tem, porque ele vira uma oxítona, né? Ó, detém, eles detêm, né? Que é plural. No plural vai o circunflexo, ele segue o mesmo padrão. No singular, o verbo ter não tem acento. No plural tem, né? E quando ele é derivado desses dois verbos, ele já tem perdoe, eles já ficam com acento, né, lá no verbo inicial. Então, detém, o verbo ter. Então, é deter. Né? Então, criou-se outro verbo, né, com uma outra sílaba, mas a regra é a mesma, ó, tem, detém, só que quando é singular recebe o acento que é derivado. Né? E aí eu tenho o plural, que é detém. A mesma coisa acontece com intervém, né, o singular intervém, acento agudo, e o plural é circunflexo. Bons estudos, certo? Eu não acabei ainda, tem mais umas coisas para falar, tem exercício para dar, mas eu dei a base, né? Falei do acento diferencial, falei do hiato, né? Falei aí para vocês das regras quanto à tonicidade, que é oxítona, paroxítona e hipoparoxítona,
né? Então, tem uma boa base, né? Então, se ele perguntar, você tem aí como lançar as regras, né, e explicar a situação. Aí você tem que ver se ele está pedindo uma explicação teórica ou se pode ser uma explicação mais simples aí, né, pela vivência. Que aí você fica falando um monte de coisa aí, né? Objeto direto, verbo positivo direto, né? Objeto indireto, aqui é complemento nominal. Né? Você não precisa chegar a tanto. Mas se você sabe, né, sabedoria nunca é demais, né? Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente quer estudar, quanto mais a gente aprende, mais a gente quer aprender, né? Então, fica bem complicado tudo isso. Tá certo? Então, eu termino aqui essa parte, voltaremos a falar sobre isso, né? Estamos iniciando apenas o capítulo acentuação, né? E tem mais umas curiosidades que eu preciso acrescentar, que eu vou deixar para a próxima semana. E assim que eu terminar, nós ainda vamos continuar nessa coisa da fonética, né? Da fonologia, e vamos inserir também a etimologia, né, que né, vocês já estudaram a etimologia aí no itinerário, né, eu pedi para vocês fazerem até um videozinho, né, para vocês me entregarem, então dá para nós entendermos o processo bem entendidinho, ok? Até, né, tudo de bom para vocês, eu agradeço a atenção, né? Espero que vocês tenham gostado e aprendam um pouquinho da nossa língua culta, né? Acentuando corretamente as palavras. Beijo a todos. Até, gente. Tudo de bom. Agradeço a colaboração, né? E espero que vocês assistam e aprendam a acentuar corretamente as palavras. Um beijo e até.